Bom, moçada, boa noite para todo mundo, muito bom revê-los aí. Nós ficamos uns dias sem se ver, né? Semana passada nós tivemos a atividade, né, que foi aplicada para vocês em sala, e naquelas duas semanas anteriores eu não vim na aula, porque não preciso nem falar por quê, né? Assim como muitos de nós aí, eu e minha esposa, pegamos Covid e ficamos meio cambeta aí, mas graças a Deus agora está tudo certo, já fiz os exames, está bem tranquilo, tá? Então por isso, já explicando, né? Então, dando continuidade, eu coloquei alguns tópicos ali bem no comecinho da petição inicial, muito embora a gente já tenha falado sobre eles, tá? Só para poder frisar alguns pontos. No dia da aula 4, depois quem quiser anotar, lá no portal, eu coloquei para vocês uma aula especial só de fatos da petição inicial. Então eu acho bacana depois dar uma frisada, dar uma olhada nessa aula. Eu comentei ela na aula, né, na nossa última aula aqui em sala. Eu passei para vocês sobre ela, sobre os fatos, a questão do chamado epitâmetro de quintiliano, né, aquelas respostas que devem ser dadas dentro dos fatos da petição. E aí eu deixei um vídeo para vocês, está lá na aula 4 no portal do SAF, essa aula especial só sobre fatos da petição inicial. Acho que auxilia demais. Obviamente que eu não vou perguntar para vocês o que não pode ter nos fatos, as perguntas assim, mas eu acho interessante assistir aquilo ali, porque faz uma explicação desse momento da petição que é tão importante, que é os fatos, que é a história, a narrativa, joia? Superado isso, então, em sala nós vimos a questão dos fatos e os fundamentos, né? Expliquei então para os senhores que aquela questão do fato e fundamento não é propriamente dito trazer a fundamentação jurídica do que você busca, mas a demonstração de cabimento daquele prestígio, daquela pretensão que você tem junto com a norma jurídica. Isso é o fundamento jurídico. Comentamos também sobre a questão dos pedidos, e aí os pedidos, naquele dia expliquei os chamados pedidos alternativos, pedidos sucessivos e pedidos cumulativos, lembra? Pedidos alternativos, um ou outro, pedidos sucessivos, um depois o outro, e pedidos cumulativos, a soma dos pedidos, joia? É interessante entender os pedidos, porque os pedidos eles interferem diretamente no valor da causa, porque olha só, quando ocorre o chamado pedido cumulativo, ou seja, eu estou pedindo, exemplo, danos morais e danos materiais, o valor da causa, que está lá no artigo 292, ele diz então que o valor da causa corresponde à soma dos pedidos. Então, se eu estiver pedindo, por exemplo, 10 mil reais de danos morais e 10 mil reais de danos materiais, o valor da causa corresponde a 20 mil reais. Isso ocorre nos pedidos cumulativos. Nos pedidos alternativos, o valor da causa corresponde sempre ao pedido de maior valor e não a soma dos pedidos. Isso que eu estou dizendo, tudo isso que eu falei, está no artigo 292, tá? É texto de lei. Quando ocorrer pedidos cumulativos, o valor da causa é a soma. Pedidos alternativos é o de maior valor. Só não existem, e aí só uma observação, existem algumas demandas que é impossível mensurar um valor da causa, e aí é um pouquinho problemático. Exemplo, quando você ingressa com mandado de segurança, para você poder fazer uma prova, por exemplo, quando você entra com mandado de segurança para poder colar grau na faculdade, qual que é o valor da causa? O que você busca obter financeiramente através desta ação judicial? É muito mais uma ideia de uma obrigação de fazer alguma coisa do que propriamente dito uma questão pecuniária. Quando eu estou processando alguém por dano moral, dano material, é fácil ver a questão do valor da causa. Agora, existem algumas causas que possuem valores inestimáveis, não no sentido de eu não conseguir calcular o valor porque é muito alto, no sentido de não saber precisar qual é o valor da causa. Então, como o valor da causa é um requisito obrigatório da petição inicial, mesmo naquelas ações onde eu não souber mensurar, eu tenho que colocar. E aí, então, o que os órgãos superiores, o CNJ orienta? Quando eu não souber
precisar qual é o valor da causa da minha ação, eu vou colocar o valor de um salário mínimo, beleza? Então essa assim, só para relembrar, né? Na nossa última aula deu uma passada sobre isso, tá? Então o valor da causa, lá no 292, letra de lei, não foge disso, joia? Superado esse ponto, então, imagine a seguinte situação, eu monto minha petição inicial, acho que ela está muito boa, leio e falo, poxa, que petição bem feita, né? O cara é pouco vaidoso, pouco, né, convencido, fala, nossa, que máquina de fazer petição inicial. Aí beleza, quando eu vou com calma, eu já distribuí a ação, então já distribuí a ação junto ao PJE, se for um processo eletrônico, ou ele fisicamente, se for um processo físico ainda, muito embora não tem quase comarca nenhuma com processo físico, mas enfim, vou distribuir o processo, e aí eu chegando em casa, no meu escritório, eu vou ler minha petição inicial, eu falo, putz, fiz o cálculo errado, eu estou entrando com uma ação de cobrança, ou uma outra ação, e no momento de fazer então a minha tabela, eu esqueci, por exemplo, de colocar a correção monetária, esqueci de colocar os juros legal, os juros, a cláusula penal, né, que é os juros de mora, e aí eu falo, pô, e agora? Eu já entrei com a ação? Então olha que bacana, existe um instituto dentro do direito processual que denomina-se de aditamento. Aditamento traz a ideia de complementação, tá? Aditar é diferente de retificar ou ratificar, são coisas diferentes. Ratificar, reafirmar, retificar, consertar, e aditar, completar, tá? Então o aditamento da petição inicial nada mais é que uma complementação da petição inicial já distribuída, porque se eu não distribuir minha petição inicial, eu vou lá, apago o que eu escrevi e escrevo de novo, concorda? Beleza, o problema aqui é que nós já estamos supondo que eu tenha distribuído minha petição inicial, eu já entrei com a ação, e aí eu falo, agora já era. Não, o aditamento então tem que ser observado o tempo do aditamento. Por que o tempo, professor? Porque até a citação do réu, eu posso aditar a petição da forma que eu quiser, quantas vezes eu quiser, inclusive mudando os pedidos da petição. Então, antes da citação do réu, eu posso aditar a petição inicial por quantas vezes eu quiser, da forma que eu quiser, podendo inclusive alterar os pedidos da minha petição. Eu estou pedindo só dano moral, agora eu quero dano material, lucro cessante, dano estético, eu quero mais tudo, pode? Pode. Antes da citação do réu, eu posso aditar a petição por quantas vezes eu quiser, da forma que eu quiser, inclusive alterando o pedido, com uma observação, sem a autorização do réu ou do juiz. Então, antes da citação do réu, eu posso aditar a petição sem pedir autorização, anuência do juiz ou do réu. Então, por isso que tem que ficar esperto. Beleza. Segundo momento, o réu já foi citado. Agora temos um pequeno problema. Porque, olha só, eu posso aditar? Sim. Porém, eu tenho que pedir autorização do réu. Então, antes da citação do réu, eu posso aditar da forma que eu quiser, o quanto eu quiser, alterar pedido, sem necessidade de autorização do réu ou do juiz. Já após a citação do réu, agora eu tenho um problema. Eu vou ter que falar, réu, você me autoriza a aditar a petição inicial? Mudar os pedidos, mudar alguma coisa? E aí, eu pergunto para vocês acham que o réu vai deixar? Óbvio que não. Óbvio que não, vai falar, é ruim, hein? O que você fez está feito, meu amigo, vamos embora, agora é jogo. Azar o seu que fez mal feito. E por quê? Porque depende da autorização do réu. Após a citação,
dependo da autorização do réu. E provavelmente ele não vai concordar. Não vai. Joia? Então, primeiro momento, antes da citação do réu, não há necessidade de autorização à anuência. Segundo momento, depois da citação do réu. Depois da citação do réu, eu dependo da autorização expressa dele. Ou seja, ele tem que me autorizar a fazer o aditamento. Não adianta só eu fazer e achar que está tudo certo. Ele vai ter que autorizar. Terceiro ponto tem que ser observado. O aditamento só pode ocorrer até a fase de saneamento. É complicado explicar a fase de saneamento para os senhores agora, porque nós estamos começando a entender petição inicial. Mas a fase de saneamento, eu vou colocar rapidinho, a gente vai ver todo o processo, mas só para vocês entenderem qual é esse tempo. Olha só, o autor, ele entra com a petição inicial. Beleza? Feito isso, tem uma audiência de conciliação aqui. Joia? Participa autor mais réu. Se não tiver acordo, agora o réu apresenta a contestação. E nós vamos ver também, fica tranquilo. Beleza? Depois da contestação, vou colocar aqui embaixo, tá? O autor, ele apresenta a chamada impugnação à contestação. E então só aqui, ocorre a fase de saneamento do processo. Só para vocês visualizarem o que é o saneamento, tá? Fica tranquilo que nós vamos aprender cada momento desse do processo nesta matéria. Mas olha para você entender. Então o autor entrou com a petição inicial, ele pode apresentar o aditamento da petição até a citação do réu. Aconteceu a citação, meu amigo, agora eu dependo da autorização do réu. Porém, se mesmo assim eu quiser fazer, tem que ser antes da fase de saneamento. Só para vocês ilustrarem um pouquinho mais a cabeça de vocês, o que é o saneamento. O autor vem e conta a versão dele processualmente, não é isso? O réu contesta, ele se defende daquilo que o autor está falando. Beleza, depois o autor vem aqui na frente e rebate o que o réu falou. Então a gente fala que ocorreu agora a triangulação processual perfeita. O autor veio e falou, o réu veio e falou, e agora o autor impugnou o que o réu falou. Só que o réu, e a gente vai aprender isso, pode ficar tranquilo, ele pode alegar umas matérias chamadas preliminares de mérito. Tipo, eu vou falar uma só, está lá no 337. Um exemplo de preliminar de mérito é a coisa julgada. Imagina a seguinte situação: eu entrei com uma ação contra ele, e aí então, nesta ação, ela foi julgada improcedente, eu perdi a ação. Passa 6 meses, sabe o que eu faço? Eu entro novamente com a mesma ação contra ele, pedindo a mesma coisa. Isso aqui chama coisa julgada material. Essa ação já foi julgada. Aí você imagina, nesta segunda ação que eu vou propor, na hora que chegar ali na contestação, ele vai falar: ô, você é doido? Você já entrou com essa ação, cara. Você perdeu, você quer ganhar no grito agora? Quantas vezes você vai ter que entrar com essa ação? Isso chama preliminar de mérito, que é a coisa julgada de preliminar de mérito. E aí o que vai acontecer? Ele vai falar isso, o juiz vai abrir um prazo para eu poder rebater isso que ele falou. Fala: não, você está confundindo. Naquela ação eu estava pedindo dano moral, agora estou pedindo dano material de outra coisa. E aí o que acontece? Essa fase de saneamento do processo é o momento que o juiz analisa esses pontinhos iniciais do processo, que podem inclusive pôr fim ao processo. Tipo, se realmente eu entrei com uma ação igual que eu tinha entrado, o juiz já vai botar fim no processo agora. Então, o aditamento da petição inicial pode ocorrer até ali, antes do saneamento do processo. Depois, não adianta. Então, são 3 momentos que você tem que entender. Antes da citação do réu, posso fazer sem autorização dele, pedir o que eu quiser, mudar o que eu quiser, entendeu? Segundo ponto, se o réu já foi citado, agora eu dependo da autorização dele em mudar, e esta autorização só pode ocorrer até o saneamento. Joia? Conseguiu entender o aditamento? Essa complementação?
Acontece na prática? Demais, demais. Só que nós sempre tentamos fazer o aditamento até antes da citação do réu, porque depois ele não vai deixar. Concorda? Beleza. Feito então essa ideia de aditamento, nós vamos para cá. A postura do juiz após o recebimento da sua petição inicial. Gente, vamos lá. Eu montei a minha petição inicial. Aqui está a minha petição inicial. Tá bonitinha. Protocolei a minha petição inicial. Este ato denomina-se de distribuição da petição inicial. É o ato de distribuir a petição, ingressar com uma ação judicial. A distribuição da petição inicial, ela acarreta em algumas coisas, tá? Hoje, com essa nova sistemática do processo, muito do serviço dos servidores do Poder Judiciário acabaram passando para nós. Exemplo, antigamente, eu chegava com a minha petição lá de papel, eu entregava ela num balcão que chamava distribuição, eles pegavam essa petição, iam para o computador e preenchiam quem é o autor, quem que é o réu, para que lugar que essa ação vai, é civil, é penal, é família. Isto, um servidor, chama auxiliar da justiça, que está lá no código, que chama-se de distribuidor, fazia esse papel. Juntou a guia da justiça gratuita? Juntou. Juntou a guia de pagamento das custas? Juntou. Não juntou. Pediu justiça gratuita. Estão pedindo urgente nesse processo. Tudo era ele que fazia na hora que ele estava preenchendo, tá? Preenchia esse sistema, mandava para um processo que é distribuição. Havendo uma única vara naquela comarca, obrigatoriamente vai para ela, concorda? Porque não tem como mandar para outro juiz. Havendo multiplicidades de vara, exemplo, igual Sinop. Em Sinop nós temos várias varas cíveis. Só que algumas delas já são chamadas de varas especializadas. Então, por exemplo, se o senhor quer entrar com uma ação de divórcio, no momento que eu for escrever lá, montar minha petição no PJE, eu já vou mandar essa ação para a vara de família e sucessões. Se for, por exemplo, uma ação de adoção que o senhor está entrando, eu já vou mandar ela para a vara de infância e juventude, que é outra vara. Agora, se for uma ação indenizatória, de civil normal, vai para uma das outras varas, tá? A primeira vara civil, segunda, assim por diante. Então, existem algumas regras. Esse processo chama de sorteio de distribuição. Na época da tiazinha que fazia no computador, ao final, quando ela acabava de completar os dados, o sistema já distribuía, tá? Então, por exemplo, nós temos duas varas cíveis aqui em Sinop, exemplo, tá? Primeira vara civil e segunda. Eu estou entrando com uma ação e ele também. Entrei agora com a minha, vai para a primeira. Na hora que ele entrar com a dele, vai para a segunda. Na hora que ela entrar, primeira, segunda, vai fazendo assim, para ter uma distribuição equânime entre as varas, de mesma competência. Perfeito. Feito esta distribuição, o processo então vai concluso ao juiz. Esta conclusão ao juiz ocorre depois de uns procedimentos, tá? Por exemplo, o distribuidor, que é este órgão que está dentro do Poder Judiciário aqui, ele faz algumas checagens, que nós chamamos de prevenção. O que é a prevenção? A prevenção, ela é feita por esse indivíduo, que chama distribuidor, mesmo nos processos eletrônicos, tá? O que é a prevenção? Ele vai checar se já existem outras ações com os mesmos nomes, tá? Se existe, se é a mesma coisa que está sendo ali. Então ele faz uma análise só de requisitos materiais da ação. Ele não está analisando a sua ação, ele só está vendo se já existe uma ação, que isso a gente chama de litispendência, ou dessa ideia de coisa julgada que eu falei aqui, que já tem uma ação que foi julgada. Ele faz esse processo. Feito isso, então vai ao juiz concluso. E é isso que a gente vai ver agora. A postura do juiz ao receber a sua petição inicial. Moçada, não confundam aditamento de petição inicial com emenda à petição inicial, tá? A emenda à petição inicial está lá no artigo 321, eu não coloquei ele não, tá? O que é a emenda à inicial? Olha só, nós estamos vivendo uma fase processual muito interessante.
Existe um princípio processual que chama princípio da prevalência das decisões de mérito. Olha que nome bonitinho. Princípio da prevalência das decisões de mérito. Sabe o que diz esse princípio? Que o juiz deve, sempre que possível, decidir o mérito da ação. Professor, o que é o mérito? É o coração da ação, é o que você está levando para ser analisado, isso é mérito. Por quê? Se vocês se lembram lá de trás de teoria geral do processo, quando os senhores tiveram, vocês se lembram das decisões com resolução de mérito e sem resolução de mérito. A decisão sem resolução de mérito, ela não analisa o direito que você está levando ao Poder Judiciário. O juiz não chega nem mesmo a decidir sua ação, antes disso ele já acaba com a ação. Já as decisões com resolução de mérito, ele está analisando o seu direito, muito embora ele possa até julgar improcedente, tá? Então o que é a emenda? A emenda inicial é a oportunidade dada ao autor para corrigir vícios sanáveis. Então a emenda inicial nada mais é que a oportunidade dada ao autor para corrigir vícios sanáveis. Professor, me dá o exemplo de um vício sanável? Sim, a ausência de documento. Então imagine a seguinte situação: você entra com uma ação de divórcio, aquela mesma ação de divórcio lá, entrou com a ação de divórcio, que documento que é fundamental para você pedir um divórcio? Qual? De quê? De casamento. Como é que eu vou pedir um divórcio se eu não coloco no processo a certidão de casamento? Se você olhar o artigo 320 do CPC, ele coloca lá que existem alguns documentos que são essenciais no momento da distribuição. Exemplo, numa ação de divórcio, um documento que é fundamental que eu tenho que trazer no processo é a certidão de casamento. Se eu quero divorciar, eu tenho que mostrar primeiro que eu sou casado. Se eu, por exemplo, estou entrando com uma ação aonde eu quero discutir uma cláusula abusiva de um contrato, que documento que é fundamental eu colocar? O contrato? Como é que eu vou discutir um contrato se eu não coloco o contrato? Concorda? Então existem documentos que são essenciais para alguns tipos de ação. Se tiver na posse do outro lado. Aí existe um procedimento que a gente chama de produção antecipada de prova. É um procedimento que vai buscar só produzir a prova antes de entrar com a ação. Então, por exemplo, se aquele documento está em poder de terceiros, eu vou entrar com esse procedimento. Produzo a prova e depois eu entro com a ação. Chama produção antecipada de prova. É um jeito de fazer. Quando a prova está em poder de terceiros, ou ainda, vou te dar um exemplo, talvez não, tem pouco tempo que eu entrei. Eu tive um cliente que ele fez o seguinte: ele foi no supermercado e comprou um pão de forma. O pão de forma veio, eu brinco que é o pão Lacoste, que veio com uma lagartixa no meio da massa do pão, desse tamanho assim, cara. Assou no meio da massa. Olha só, nós entramos com uma ação indenizatória contra a empresa de pão de forma, né? E aí o que acontece? Como é que eu ia guardar esse pão de forma 3 anos, 4 anos, para quando chegasse o momento de produção de prova? Então o que eu fiz? Entrei com um procedimento que se chama produção antecipada de prova. Falei, ó, eu quero que faça a perícia do pão, a análise do pão, tudo que tiver que fazer agora. Fez isso, eu tenho um documento que é um laudo daquele pão, eu posso jogar o pão fora. Agora sim eu entrei com a ação judicial. Então existem, não só nesse caso que você falou, outras situações. Por exemplo, quando o bem vai perecer. Nesse caso, como é que eu vou guardar o pão? Vocês entenderam, gente? Olha que loucura. Essa mulher ainda foi outro advogado antes e falou assim: não, você vai fazer o seguinte, guarda o pão no congelador e deixa ele lá guardado, que no dia que chegar no momento, a senhora leva o pão. Eu falei, não acredito que o cara falou isso com ela. Imagina, guardar o pão no congelador quantos anos, cara? Uma hora alguém ia comer o pão com lagartixa, ela chegava meio chumbado, via um pãozinho vrapo no pão com lagartixa. Então assim, existem uns procedimentos processuais bem legais, esse é um deles. Então olha só, não confunda aditar, completar a petição e emendar é quando o juiz oportuniza, e eu quero frisar essa palavra com você, é a oportunidade
A palavra-chave para você entender isso. A emenda inicial é a oportunidade dada ao autor, o autor entrando com a petição inicial, então é a oportunidade dada ao autor para corrigir vícios sanáveis. Então é a oportunidade dada ao autor para corrigir vícios sanáveis. Acabei de dar um exemplo de um vício sanável, que é a ausência de documento. Joia? Professor, mas como que funciona na prática? Vamos lá, olha só. Primeiro ponto: o juiz deve, em sua decisão, apontar o que deve ou qual é o vício. É obrigação, não é faculdade do juiz não, tá? O juiz obrigatoriamente tem que apontar qual que é o vício a ser sanado. Então, vou dar um exemplo da decisão. Intime o autor para que no prazo legal emende a inicial, trazendo aos autos cópia da certidão de casamento. Conseguiu ver como é que funcionaria na prática? Não adianta só o juiz falar assim, não, intima o autor para que emende a inicial no prazo legal. Aí você vai olhar e falar, porra, mas o que ele quer, o que eu errei? Então o juiz deve apontar qual vício deve ser sanado. Qual que é o vício? Como é que você vai adivinhar qual que é o vício? Joia? Esse é o ponto. E isso, gente, é bem interessante. Vai falar, mas o juiz então ele não está sendo imparcial. Como não está sendo imparcial? Como é que você vai adivinhar qual que é o vício? E acredite, não é raro às vezes o juiz determinar uma emenda quando nem cabia emenda, tipo fala, porra, que juiz não leu o documento, não olhou, tá lá. E aí você tem que fazer uma petição, falar, olha, foi sim juntado, tá lá no documento de ID número tal. Aí você pontua onde está o documento que ele não viu. Isso acontece várias vezes. Eu acho muito interessante, né? A prática, ela vai te trazendo alguns macetes. Tem gente que na hora de distribuir a inicial, junta tudo num documento só, distribui aquilo num documento do PDF. Cara, o juiz acha que ele vai olhar tudo? Não vai. Então você tem que fazer documento isolado, tipo procuração, um PDF, certidão de casamento, outro PDF, comprovando, ela tá lá, documento do veículo, outro documento. Tem gente que coloca lá documentos, coloca tudo no mesmo documento PDF. Aí o juiz acha que ele vai achar? Não vai. Tem que mastigar para o juiz. Joia? Então, a emenda inicial é a oportunidade dada ao autor para sanar ou corrigir vícios sanáveis. Beleza? Agora vamos ao caso prático que eu vou colocar na prova, vai ter um monte de gente errando. Ó, você vê que eu falo, né? Lembra que eu falei com vocês que eu falo todas as minhas questões de sala literalmente. Ó, imagina a seguinte situação. Eu entrei com a petição inicial e esqueci da certidão de casamento. O juiz então me intima para que eu apresente no prazo legal, leia-se 15 dias, a certidão de casamento. Beleza. Eu pego e junto então a certidão de casamento no processo. Eu cumpri a emenda inicial? Sim, cumpri. Só que veio um detalhe. Imagina então, você está meio quebrado, né, cara? Está meio sem dinheiro, seu toner está acabando, você deu uma sacudida lá, já tem 15 dias que está sacudindo o toner, mas chegou um ponto que agora sai mais branco que tudo a folha, sai tudo falhado. E então você pegou aquela certidão de casamento, tirou uma cópia dela, ficou uma horrível, eu não falo outra coisa, ou seja, ela ficou ilegível. Aí eu tenho uma pergunta: você cumpriu a emenda inicial? O juiz tinha te intimado no prazo legal de 15 dias para você então juntar a cópia da certidão de casamento. Dentro do prazo, você vai lá e junta o documento, porém ele está ilegível. Você cumpriu a emenda inicial? Tá, você disse sim, mas ele cumpriu então? Sim. Porém, de forma
insatisfatória. Então, sim, ele cumpriu a emenda, porém, aí que eu vou chegar, calma lá, porém, de forma insatisfatória. Ué, mas ele cumpriu? Sim, ele cumpriu o que o juiz mandou, só que de forma insatisfatória. E você lembra que eu falei com vocês que tem uma palavra-chave na hora que eu falei emenda? Qual que é a palavra-chave? É a oportunidade. Gente, as oportunidades são únicas. Já ouviram isso? As oportunidades são únicas. Nunca despreze uma oportunidade, porque provavelmente nunca mais você vai ter. Você já ouviu isso? No processo funciona exatamente assim. As oportunidades são únicas. Por isso que o conceito de emenda é a oportunidade dada ao autor para corrigir vícios sanáveis. E aí vem então o autor, ele cumpre a emenda, porém de forma insatisfatória. E aí vamos agora à segunda pergunta, que seria a pergunta 2 ou B da prova. É possível a reemenda inicial? Reemenda, ou seja, emenda, reemenda, emendar de novo. É possível? Não. Não é possível a reemenda inicial. Então, olha só, observado que a emenda é uma oportunidade, caso eu não a cumpra, ou ainda cumpra ela de forma insatisfatória, não é possível a reemenda inicial. Porque senão, filho, a gente ficava emendando inicial para o resto da vida. Oportunidades são sempre únicas. Quando a gente estiver mais no final do semestre e estiver aprendendo recursos, nós vamos ver algumas oportunidades únicas também que o relator dá para o recorrente, que é uma única vez. Fez, meu amigo? Fez. Não fez? Se deu mal. Joia? Então, não é possível a reemenda, uma vez que a emenda é uma oportunidade única dada ao autor. Joia? Então não é possível a reemenda. Professor, o que acontece se o autor, devidamente intimado para o ato, não faz a emenda? Primeira coisa, o autor não fazer a emenda. Então o juiz intima o autor e fala: autor, junte os autos, a cópia da certidão de casamento no prazo legal. Aí você vem falar: vai caçar coquinho, vou juntar é nada, tenho mais coisas para fazer na minha vida. Ou seja, você não cumpriu a intimação de emenda. Se não cumprir a intimação de emenda, gera a extinção do processo sem resolução do mérito. Ele pode entrar com o igual? Pode. Pois eu vou explicar, que chegar em interrupção, explico. Ele pode até, se o autor, ele pode entrar até por 3 vezes com a mesma ação. Merece um Oscar, né? Imagina, é só consertar, né? Então, olha só, a emenda inicial, se ela não for realizada, gera extinção do processo, sem resolução de mérito. Ou seja, o juiz não vai nem chegar a analisar o que você está pedindo. Meu dano moral, meu dano material, nem vai olhar, porque você não cumpriu o mais básico da ação, que é uma dessas exigências, um desses vícios que poderiam ser sanáveis. E inclusive a não realização de emenda inicial é uma das causas de indeferimento da petição, que a gente vai ver já já. Uma das causas. Então, primeira situação, o autor não emenda a petição inicial, gera extinção do processo sem resolução de mérito. Segunda situação, o autor realiza a emenda, porém de forma insatisfatória, né? Gera a extinção do processo sem resolução do mérito. Então, tanto se o autor não fizer a emenda, ou ainda
fizer de forma insatisfatória, gera a extinção do processo sem resolução do mérito. Lembrando então que não é possível a reemenda inicial. Olha quantas vezes eu frisei, hein? Mais um ponto dado de graça. Estou falando, né? Beleza. Então este é um dos comportamentos do juiz: oportunizar o autor, corrigir vícios sanáveis através da emenda inicial. Beleza? Segunda coisa que o juiz pode fazer: ele pode indeferir a petição inicial. O indeferimento da petição inicial está previsto no artigo 330 do CPC. O indeferimento da petição inicial está lá previsto no artigo 330 do CPC. A extinção do processo está em qual, professor? A extinção do processo sem resolução do mérito, eu tenho que olhar aqui no CPC, cara. De cabeça eu não vou lembrar não. Mas é só procurar, porque eu não lembro se é 456 do CPC, eu acho que é 456. O 456 ele fala sem, e o 458 fala com resolução. O pessoal confere, está lá das sentenças com resolução de mérito e sentenças sem resolução de mérito, eu não lembro de cabeça. Eu acho que é 456, eu acho, mas é só conferir lá. Aí o indeferimento da petição inicial, gente, está previsto lá no artigo 330. E aí eu falo para vocês, gente, é texto de lei, as causas, tá? Mas não deixem de ler cada uma das hipóteses do 330, para vocês conseguirem entender a diferença do indeferimento da petição inicial para a improcedência liminar do pedido, que eu vou explicar. O indeferimento da petição inicial está no 330, a improcedência liminar do pedido está no artigo 332. Joia? Então você tem obrigatoriamente que ler cada uma dessas hipóteses daí. Joia? Obrigatoriamente, não é facultativo, não, é obrigatório ler as hipóteses de indeferimento do 330 e da improcedência liminar do pedido do artigo 332, tá? É texto de lei. Eu gosto sempre de pegar uma dessas decisões para a gente poder, uma dessas hipóteses para a gente discutir, né? Como exemplo, existe uma petição, gente, que a gente considera como petição inepta, ou ainda inépcia de inicial. Ela é uma das causas de indeferimento da petição inicial. Se você viu aí o indeferimento, você viu que a não realização de emenda inicial, você viu aí? É uma das causas de indeferimento da petição inicial. A não realização de emenda inicial é uma das causas. Mas eu gosto de outro exemplo, a chamada petição inepta. Professor, o que é a petição inepta? Eu chamo a petição inepta, carinhosamente, eu sou muito querido, de petição Frankenstein. O que seria, o que é o Frankenstein? Eu vi lá naquele aula que sai pegando um pouco e junta lá. É um pedaço de cada um e forma, não é isso? Forma um indivíduo com um pedaço de cada um. O que seria uma petição Frankenstein, cara? É aquela aonde o indivíduo senta na internet e aí com o Google ele vai pegando um pedaço de cada coisa e vai jogando na mesma petição. Sabe quando você lê e fala assim, o que o cara quer? Isso é uma petição inepta. Vou te dar um exemplo prático. Eu tenho até processo que não é segredo de justiça, que eu posso mostrar para vocês umas petições bem malucas de advogado. Por exemplo, um advogado estava processando uma faculdade, eu trabalhei muitos anos com direito educacional também, né? E aí ele estava processando uma faculdade que eu era advogado, e ele entrou pedindo danos morais de 3 milhões de reais contra a faculdade. Você tem ideia? E aí, então, na fundamentação da peça dele, sabe o que ele utilizou? Fundamentação do direito previdenciário, de aposentadoria por invalidez. O que isso tinha a ver com o ato da faculdade não liberar o diploma para o aluno colar grau, porque ele estava pendente de matéria? Olha isso.
Ou seja, ele foi lá, procurou alguma coisa, jogou na fundamentação da peça e fundamentou uma peça cível com uma fundamentação da área previdenciária. E para completar, no final, além do dano moral, ele pedia então o pagamento de alimentos até a época que ela, de perspectiva de vida da mulher, no Brasil, que é de 57 anos. Olha isso, só porque a faculdade não liberou o diploma dessa menina, porque ela estava devendo 9 matérias. Que faculdade que vai deixar colar um aluno que está devendo matéria? Tipo, ela estava no estrito direito legal, estava ali, tipo, não cumpriu os créditos, não formam, isso é o básico. Mas ela entendeu que a turma dela, quando ela se matriculou, lá no começo da faculdade, estava formando, ela ficou para trás, só que ela queria formar junto com a turma. Coisas que só o direito explica, né? Mas ela, na cabeça dela, fazia jus a formar junto, porque ela ingressou junto com aquela turma. Se aquela turma estava formando, ela tinha que formar junto, né? 9 matérias que ela reprovou, era tipo a cereja do bolo. 9, pô, para quem teve 40. Então, assim, a petição Frankenstein, ela faz basicamente isso, cara. Você lê e fala assim, mas o que ele quer mesmo? Mas ele quer aposentar ou quer processar a faculdade? Não, mas ele, tipo, sabe, é bem confusa. A inépcia inicial é quando a decorrência lógica da peça não se resulta dos pedidos que está pedindo. O cara vai lá contando uma coisa, chega no final pede outra, você fala, como assim? Você fica, o cara é louco? Isso é uma petição inepta, ou inépcia ad inicial. A acumulação? Sim. Ele é tipo o subtópico dele, né? Então, olha só, o indeferimento da petição inicial, eu sempre brinco isso, tá? O autor queima a largada. Ele entra com uma ação e o juiz prematuramente indefere a petição dele. Por falta de preenchimento de requisitos básicos, por não realizar a emenda, por ser uma petição inepta, entre outras causas do 330. Ou seja, o autor queimou a largada, cara. O cara foi lá, distribuiu a petição inicial dele, sentou lá na frente do computador, pegou um cappuccino, foi tirar uma foto para o Instagram para tirar onda, na hora que foi ver já estava indeferido. Viu, né, como é que é? Você viu o sarcasmo, né? Então, assim, não deu nem tempo de ele tomar o café dele, já queimou a largada. Tá? Não é tão rápido assim não, tá, gente? Porque o juiz demora às vezes semanas para analisar o caso de deferimento. Porém, só para você entender a dinâmica. Tipo, o processo nem começou e já terminou. Isso é bom mesmo. Então. Joia? Segundo ponto que merece destaque. O juiz, então, ele pode ver se é uma das causas de indeferimento da petição inicial. Professor, se o juiz não indeferir minha petição inicial, se não mandar fazer emenda, quer dizer que já deu bom? Calma, filho. Pode ser ainda o caso da improcedência liminar do pedido. A improcedência liminar do pedido, como o próprio nome diz, o que é improcedência? É negar o seu pedido. Então, a improcedência liminar do seu pedido quer dizer que está negando prematuramente o seu direito da ação. Diferentemente do indeferimento da petição inicial, no caso da improcedência liminar do direito, o juiz está falando que você não tem direito àquilo, só que de forma liminar. Mano do céu, aí não, aí você mandou mal demais. Vou te dar um exemplo. Imagine a seguinte situação. Você está entrando com uma ação de danos morais contra o banco, por tempo de demora em fila de banco. E aí imagine o senhor, que você não tenha olhado como o STJ e como o STF julga nesses casos. O STJ e o STF já consolidou o entendimento que tempo em fila de banco não gera dano moral. Gente, isso aqui é suposição, tá? Porque gera sim em alguns estados ainda. Só suposição, só precisa explicar o texto de lei. Então olha só, imagine então que o STJ ou o STF já tenha decidido que, já saiu até uma súmula para te piorar mais ainda a situação. Tempo em fila de banco não gera dano moral. E você está entrando com uma ação de dano moral contra o banco. Vai adiantar ter todo o rito do processo de conhecimento para ao final falar, olha, o STF fala que você não tem direito.
O que acarretaria nisso? Um custo processual muito alto para a máquina pública, para ao final da ação, falar que você não tem direito àquilo. A improcedência liminar do pedido, ela sempre decorre de uma forma muito intensa da não observância dos precedentes das cortes superiores. É tipo, pesado. Porque o juiz já está falando que você não tem direito a uma coisa logo de cara. Você acabou de entrar com a ação. E ele já está falando que você não tem direito àquilo. Por isso que a gente sempre fala, né? Outras áreas de atuação, por exemplo, a galera de matemática, que é uma ciência exata, cara, eles estudam as mesmas fórmulas há 40, 50, 300 anos. É as mesmas fórmulas de Bhaskara, de Pitágoras, de não sei o que, são as mesmas. A nossa ciência é uma ciência social e humana. Cara, ela muda, eu falava todo dia, agora eu até falo, ela muda toda hora. A cada minuto ela muda. E a cada minuto ela pode ter uma visão completamente oposta daquilo que você está buscando. Então o profissional do campo do direito, ele tem que ser extremamente atualizado. Porque você imagina entrar com uma ação que o STF fala que você não tem direito àquilo. Já imaginou como é que é feio? Porque na primeira situação do indeferimento da petição inicial, por muitas vezes, eu sempre brinco isso, o indeferimento da petição inicial é culpa do estagiário. É alguma coisa que o estagiário fez errado. Pode observar, se olha as hipóteses de cabimento do indeferimento, a grande maioria é culpa do estagiário. Já em procedência liminar do pedido, ela está ligada à técnica. E é aí que está o problema. Porque está faltando uma técnica do indivíduo em ver o que ele está fazendo, como ele está fazendo e o que ele está utilizando para fundamentar aquilo que ele está buscando. Então, em procedência liminar do pedido, assim como o indeferimento da petição inicial, sempre ocorre de forma prematura, sempre no início do processo, ok? O indeferimento da petição inicial, assim como a improcedência liminar do pedido, só pode acontecer antes da contestação. Professor, mas imagina a seguinte situação: o réu veio na contestação e mostrou e comprovou que a petição do autor ela é inepta, que é o que acontece. O que vai acontecer? O juiz vai extinguir o processo sem resolução de mérito, mas ele não vai poder dar o indeferimento da petição inicial. O indeferimento da petição inicial, ele ocorre de forma prematura, antes da defesa do réu, assim como a improcedência liminar do pedido. Você está falando caso o juiz não veja, né? Isso, que é o que acontece. Aí você fala assim, infelizmente, queria eu que o juiz lesse a petição na mesma forma e carinho que o advogado faz a peça. Mas por muitas vezes ele fala, não, faz o seguinte, marca a audiência de conciliação. Vamos ver o que vai dar isso aí. Aí não saiu o acordo e fala, abre prazo para contestar essa desgraça, 15 dias para contestar. Aí o réu vem e contesta, e aponta várias dessas hipóteses aí do 330, do 332. O que o juiz faz? Fala, putz, olha, como é que eu não vi isso? Aí ele vai extinguir o processo aqui na fase de saneamento. Ele extingue o processo sem resolução de mérito. Porém, não é o indeferimento da petição inicial e nem a improcedência liminar do pedido. Eu posso me fundamentar ali na minha contestação para ele que ele deveria ter indeferido, mas a decisão dele não é uma decisão de indeferimento, é uma decisão de extinção do processo. Joia? É só uma questão de técnica, tá? Gente, na vida prática, daqui a uns dias você vai ver juiz indeferindo petição inicial até depois da audiência de instrução. Você vai dar vontade de bater, de falar, porra filho, estuda. Juiz fazendo isso. Acontece do juiz não ver e a outra... É o que mais acontece. Prescrição. Prescrição é matéria de ordem pública, vocês já viram isso. Tem que ser alegada a qualquer momento do processo, não importa o momento. O juiz, ao receber sua petição inicial, gente, desculpa, mas o mínimo que ele tinha que fazer era ver se pelo menos aquele direito não está prescrito. Você já decaiu, né? Porque decadência, preclusão e prescrição são matérias de ordem pública. O juiz tem que analisar isso de ofício. Mas, cara, 99% das vezes ele fala, não, deixa pro réu ver isso aí. Vai, réu, vai lá, faz o que você quiser fazer. É o que acontece na prática. Não é culpa do juiz, não, é culpa do assessor, né? Porque o juiz nem lê petição. Enfim, deixa eu ficar quieto. Então, assim, mas eu fui assessor, 3 anos da minha vida, eu fui assessor de juiz, eu sei disso.
O juiz falou, chegava aquele monte, na época não tinha processo eletrônico, é só físico. Chegava aquele monte de decisão e saía fazendo assim. E aí, como é que foi o final de semana? Tranquilo, né? Bom, né? Só assinando as decisões. A gente nem sabia o que eu estava fazendo. É bem isso. Deixa eu ficar aqui. Enfim. Então, olha só. O indeferimento da petição inicial e a improcedência liminar do pedido são decisões prematuras, realizadas pelo juiz após o recebimento e antes da defesa do réu. Joia. Antes de dar... a improcedência total e parcial. Gente, a lei, ela não diferenciou isso daqui. Não diferenciou. Porque é o seguinte, o que seria uma improcedência liminar parcial do pedido? A lei, não existe isso no CPC de vocês. E imagina a seguinte situação, o juiz indeferiria, ou daria improcedência em parte do que você está pedindo. E aí, para entender um pouco disso, eu nem vou me aprofundar muito, porque eu quero chegar ali antes do tipo de decisão, senão a gente vai ficar perdendo muito tempo. Existem vários tipos de decisão no processo. Quando vocês estudaram a teoria geral do processo, vocês devem ter visto os tipos de decisão. Nós temos 3 tipos de decisões. Vocês lembram delas? Lá no cantinho. Vocês lembram a diferença de cada tipo daquelas decisões que estão lá? Sim, então lembro. Então vamos só relembrar. Olha só. O juiz, então, ele pode proferir 3 tipos de decisões. Primeira delas, os despachos. O que é um despacho? O despacho, gente, é toda decisão do magistrado que possui o objetivo de impulsionar o processo. O despacho, ele é toda decisão do juiz com caráter de impulsionamento do processo. O despacho é aquela decisão que o magistrado profere apenas para impulsionar o processo. Essa decisão também é chamada de decisões de mero expediente. Pelo amor de God, é com X, tá? De expedir. Então, os despachos também são conhecidos ou chamados de decisões de mero expediente. Como eu disse para os senhores, a decisão de mero expediente ou despacho tem o objetivo de impulsionar o processo. Não há análise de direito nessa decisão. Não há análise de direito nessa decisão. Não há análise de direito nesta decisão. Professor, me dá um exemplo, vou te dar 2 de uma vez. Quando o juiz determina designação de audiência, quando o juiz determina a realização de perícia, estudo psicossocial, quando o juiz determina a juntada de documentos que estão pendentes, isto são os despachos. O juiz não analisa direito nenhum, cara, nenhum. Ele só serve para impulsionar o processo, para fazer o processo andar. Lembra daquele princípio? Na verdade são 2 princípios. O princípio da inércia. O que é o princípio da inércia? Um de cada vez, sem empurrar o amiguinho. O que é o princípio da inércia? O que dispõe esse princípio? Um de cada vez, vamos lá. O princípio da inércia dispõe que a jurisdição, ela é inerte, ela depende de ser provocada. Lembra disso? A jurisdição é sempre inerte, ela depende de ser provocada, e ela é provocada através da petição inicial. Primeiro ponto. Segundo, uma vez quebrado a inércia da jurisdição, uma vez então que eu entrei com a minha petição inicial, recai ao Estado o impulsionamento do processo.
Lembra do princípio do impulso oficial? Que é aquele aonde a parte, uma vez protocolada sua petição inicial, quebrada a inércia da jurisdição, recai então ao Estado, na pessoa do juiz, impulsionar o processo. Então as decisões de mero expediente, elas têm o objetivo de impulsionar o processo, de fazer o processo andar, gente. Porque senão o processo fica parado lá para o resto da vida no gabinete do juiz. E eu já faço uma observação para ganhar tempo lá na frente. Como os despachos não analisam direito, esse tipo de decisão não é atacável por recurso nenhum. Não cabe nenhum tipo de recurso contra os despachos. Já ganhando tempo lá para frente, ó. Então, os despachos possuem um caráter de mero impulsionamento de processo, não há análise de direito e não são atacáveis por nenhum tipo de recurso dentro do Código de Processo Civil. Nenhum. Não cabe recurso contra despacho. A lei é muito incisiva, tá? Está lá no artigo 1003 do CPC, nos seus parágrafos. Isso que eu acabei de falar, que não cabe recurso contra despachos. Beleza. Vamos à segunda decisão ali. As decisões interlocutórias. O que são as decisões interlocutórias? São aquelas decisões proferidas no curso do processo. As decisões interlocutórias são aquelas decisões proferidas no curso do processo que analisam direito. São as decisões proferidas no curso do processo que analisam direito, porém não colocam fim ao processo. Porém não colocam fim no processo, ou fim ao processo. Professor, me dá um exemplo? Sim. São exemplos de decisões interlocutórias: deferimento ou indeferimento de justiça gratuita, deferimento ou indeferimento de justiça gratuita, deferimento ou indeferimento das tutelas, vulgas liminares, que a gente chamava antigamente. Então, deferimento ou indeferimento das tutelas de urgência, de evidência. Dentre outras hipóteses. Para vocês entenderem, se depois quiserem ver alguns exemplos de decisões interlocutórias, elas estão previstas lá no artigo 1015, nos seus incisos. Aquelas lá são as decisões interlocutórias atacáveis por agravo de instrumento, que é um recurso. Não precisa saber do recurso, não. Só para vocês verem alguns exemplos de decisões interlocutórias, tá? Está lá no artigo 1015, nos seus incisos, do 1015. Está lá, inciso 1, tutela, inciso 2, método do processo, inciso 3, assim por diante, inciso 5, justiça gratuita. Está lá no artigo 1015 do CPC. Então, decisão interlocutória é toda decisão proferida no curso do processo que analisa direito, porém não põe fim ao processo. E a sentença? A sentença, ela é a decisão que analisa direito, é a decisão que analisa direito e põe fim ao processo,
com ou sem resolução de mérito. Então, sentença é a decisão que analisa direito e põe fim ao processo com ou sem resolução de mérito. Sabe por que eu não gosto? Tem alguns conceitos assim, que de alguns autores, eu gosto muito do Fred Didier, gosto muito, porém, tem alguns conceitos de alguns autores que são bem falhos. Ele coloca que a sentença é a decisão proferida ao final do processo. Quando ele fala ao final do processo, dá a entender que é sempre lá no finalzão, não é? Olha só, a extinção do processo com ou sem resolução de mérito aqui é uma sentença. O indeferimento da petição inicial, a improcedência liminar do pedido, são feitos através de sentença. Então eu entro com uma inicial, o processo vai para o gabinete do juiz, e dias depois, ele já me dá uma sentença. Por isso que eu acho que esse conceito da sentença, falar que a sentença é a decisão proferida ao final do processo, traz a ideia que já teve aquele processo inteiro lá, muitas coisas, enquanto na verdade isso pode não ocorrer, joia? Por isso que eu sempre opto para dar esse conceito dessa forma, que é a decisão que analisa direito e põe fim ao processo com ou sem resolução de mérito, ou seja, de forma prematura aqui ou lá no final do processo, analisando o mérito, tá? Só um lembrete, quando eu falo para vocês com resolução de mérito, mais uma vez, quer dizer que o juiz analisou o direito em discussão. Isto não quer dizer que ele tenha julgado procedente sua ação, não confunda isso, tá? O juiz analisar o mérito da ação nada mais é que ver se você faz ou não faz jus ao direito. Então, quando eu entro com uma ação de danos morais e o juiz julga improcedente a minha ação lá no final, ele julgou com resolução de mérito. A decisão sem resolução de mérito em nada tem a ver com ele dar a improcedência do que eu estou pedindo. Sem resolução de mérito quer dizer que ele nem chegou a analisar o que eu estava pedindo. Olha a diferença. Com resolução de mérito, ele analisa o que eu estou pedindo e pode ou não julgar procedente o que eu estou querendo. Já sem resolução de mérito, ele não chega nem a analisar o direito que eu estou querendo. É o exemplo da emenda inicial. O juiz me intima a fazer a emenda, eu não faço a emenda do documento lá da certidão de casamento, ele não chega nem a analisar o meu divórcio. Ele já põe fim no processo agora. Ele está se lixando para o meu divórcio. Ele fala, se você não juntou a certidão de casamento, eu vou extinguir seu processo sem resolução de mérito. Eu não estou falando que você tem ou não tem o direito de se divorciar, não estou falando isso. Mas ele não é obrigado a falar? Não, porque eu não supri os requisitos mais básicos da ação. E aí, então, a parte vai poder ingressar novamente. Como é que é? Vai abrir. Beleza. Aí, e se o autor não juntar? É isso que eu estou falando. Se o autor não juntar a certidão de casamento, ou ainda juntar aquela certidão que está ilegível, ele vai extinguir o processo sem resolução de mérito. Joia? Se não quiser, e aí cabe o recurso. Ele não pode extinguir o processo de cara assim, falando, faltou a certidão de casamento, falta, aí eu posso recorrer da decisão. Quando a gente aprender recurso, a gente vai ver que tem recurso que ataca esse tipo de decisão. Vamos supor, eu esqueci de juntar a certidão de casamento, ele dá uma sentença de extinção do processo, sem me oportunizar a emenda. Eu vou apelar dessa decisão e vai ter um juízo que chama juízo de retratação, ele vai ter que voltar atrás, aí eu deveria, e abrir prazo para eu consertar. Joia? Quando a gente aprender recurso, a gente vai ver isso, fica tranquilo. Beleza? Dúvida até aqui? De boa, né? Está bem tranquilo, né? Professor, então quer dizer que a petição tem diversos requisitos a serem preenchidos. Os requisitos estão no 319 e 320. Nós vimos aí, né, nas nossas aulas aí. Beleza? Caso eu não preencha esses requisitos, o juiz poderá então me oportunizar a emenda, não é isso? Se o vício for sanável, ele poderá ainda indeferir a petição inicial ou ainda proferir a improcedência liminar do pedido. Professor,
se eu expliquei para vocês, gente, eu estou tentando lembrar, não estou conseguindo. Na nossa última aula aqui em sala, ou mesmo que eu gravei lá, eu coloquei para vocês a audiência de conciliação, quando que vai ter, quando que não vai ter, eu expliquei? Não, né? Eu vou colocar ali. É porque como eu dou aula de processo para várias turmas e vários semestres diferentes, cara, tem hora que eu fico meio perdido aqui que eu falei cada um. Então tá, olha só. Então vamos lá. Primeira situação, o juiz analisa se é caso de oportunizar a emenda. Cadê a emenda? Aqui. Beleza, professor? Deu boa a emenda. Ou eu fiz a emenda com documento. Beleza? Em caso de indeferir? Não. Segue o processo. Em caso de proceder discriminado pedido? Não. E aí então o juiz ele vai fazer uma análise de duas questões. Uma está aqui, ó. Que é a justiça gratuita se pedida. Deixa eu explicar para vocês. Vocês aprenderam sobre a justiça gratuita quando vieram para o TGP? Você foi meu aluno, eu expliquei. Eu lembro que você era meu aluno, eu lembro que eu falei. Mas vocês não foram. Vocês se lembram de ter visto um instituto chamado Justiça Gratuita? Não? Eu tenho uma aula gravada, eu coloco no material de apoio na aula de hoje para ajudar vocês, mas só para relembrar um pouco. A Justiça Gratuita, ela nasceu com o objetivo de dar acesso à justiça àqueles que não podem pagar as custas do processo. Por quê, professor? Porque as custas do processo as custas iniciais do processo são recolhidas no momento da distribuição da petição inicial. Olha só, ninguém perguntou isso, né, mas assim, justificando uma questão. Por que toda petição inicial tem que ter valor da causa? Porque em cima dela, do valor da causa, são baseadas algumas coisas. A primeira delas é a seguinte: as custas. O segundo, os honorários sucumbenciais, que é aquele honorário que a parte perdedora paga para a parte vencedora. Por isso que o valor da causa tem que ser correto, para evitar esse tipo de problema. Beleza. As custas iniciais do processo, como o próprio nome diz, são recolhidas no momento da distribuição da petição inicial. Então, exemplo, se você for entrar com uma ação de 50 mil reais, o seu valor da causa vai ser 1. Se você for entrar com uma ação que o valor da causa é 5 mil reais, o valor da causa é outro, o valor das custas são outro. Existe um procedimento, aqui no Mato Grosso, é meio estranho, porque eles fazem assim: o valor da causa até tal valor é tanto, acima disso, 2% sobre o valor da causa, até chegar no teto de, salvo engano, 48 mil reais, tá? Então, por exemplo, se eu for entrar com uma ação de 1.800.000, tem uma hoje, isso que eu estou falando, o valor da causa vai ser 48 mil. Se eu entrar com uma de 1 milhão, também vai ser 48 mil, as custas iniciais, que bate no teto, tá? Então, olha só, as custas iniciais do processo, como eu disse, recolhidas no momento do protocolo. Então, eu montei minha petição inicial aqui, cheguei ao valor da minha causa, 18 mil reais, vou lá, gero uma guia, pago a guia. Na hora que eu vou distribuir essa petição, vou entrar com ela, eu já tenho que juntar aqui, ó, a guia de pagamento. Ou eu posso requerer a justiça gratuita. A justiça gratuita, ela está prevista no artigo 98 e seguintes do CPC, 98 e 99, tá? Explica todo o procedimento da justiça gratuita, mas a justiça gratuita ela nasceu com o objetivo: dar acesso para aqueles que não possuem condição de pagar as custas iniciais e nem finais do processo. Quando a gente fala em justiça gratuita, a primeira coisa que você pensa é o de graça, não é isso? Não paga nada. Mas o Instituto da Justiça Gratuita ele é bem legal. Por isso que eu recomendo depois vocês assistir a aula, eu coloco lá como vídeo de apoio. Vocês estão aquela aula lá explicando os tipos de justiça gratuita, etc. Mas só para relembrar, olha que interessante. Eu posso, na justiça gratuita, não pedir justiça gratuita, e sim pedir o parcelamento das custas iniciais. Isso é o Instituto da Justiça Gratuita de 98. Eu posso ainda pedir que as custas iniciais do processo sejam pagas ao final do processo. Eu posso ter a justiça gratuita deferida parcialmente. Para algumas coisas eu pago, para outras não. Isso é interessante, está tudo em 98 e 99, tá? É bem legal.
Vocês olham lá. E é assim, então se não for causa daquelas situações que eu falei ali para cima, emenda, indeferimento em procedência liminar, o juiz vai passar aqui agora. Foi feito o recolhimento das custas iniciais do processo? Sim, beleza. Então, espera um pouco. Segundo, não foi. Não foi por quê? Porque ele esqueceu? Sim, ele esqueceu de pagar. Vai intimar ele, então, para poder pagar as custas através da emenda. Então, mais uma vez, ele falou, emenda inicial, juntando a inicial, pagamento das custas iniciais do processo. Joia? Primeira situação, custas iniciais, ele paga, beleza, paga e junta. Segunda, ele não paga, então o juiz intima ele para poder pagar e juntar a cópia do pagamento. Terceira situação, pedir justiça gratuita. E aí então, esta justiça gratuita, ela é analisada através de uma decisão interlocutória, tá? Sem querer aprofundar na matéria, né, que é mais antiga, mas só para relembrar, a justiça gratuita, ela é diferente para a pessoa física e a pessoa jurídica, tá? Porque a pessoa física, quando ela declara sua incapacidade financeira, o juiz meio que presume a necessidade. Agora, uma pessoa jurídica, quando ela pede justiça gratuita, por regra, é mais difícil. Porque qual que é o objetivo de uma empresa? Gerar o quê? Lucro. Professor, mas agora nós estamos vivendo uma fase complicada. Agora. Mas a regra é que a empresa ela é criada para gerar lucro, dar dinheiro. Quando uma pessoa física vai lá e fala, olha juiz, eu não tenho como pagar as custas, porque eu ganho um salário mínimo, eu tenho 2 filhos, pago aluguel, isso é uma coisa. Outra coisa é uma empresa falar, olha, eu não tenho como pagar porque eu estou apertada financeiramente. Então para a pessoa física é mais fácil, para a pessoa jurídica é mais difícil, porque a pessoa jurídica, ela vai ter que comprovar de uma forma mais árdua aí, por que ela está mal das pernas. Ela vai ter que demonstrar que o passivo dela é maior que o ativo, ou seja, ela deve muito mais do que ganha, e para isso ela vai ter que fazer os livros fiscais, ela vai ter que comprovar, tá? Então o juiz passa a análise disso daqui, que é a justiça gratuita. Caso ele negue a justiça gratuita, também cabe recurso. Nós vamos aprender lá do 1015, inciso 5, quando chegar em recurso. Mas beleza, por que eu estou explicando isso? Eu quero explicar um outro requisito. Então, aqui é um novo ponto. Superado isso, se não for causa de extinguir o processo porque não recolheu custas, porque olha que doideira isso. Imagina a seguinte situação: eu chego, entro com uma inicial, falo, olha, eu não tenho como pagar o processo, não tenho. Aí o juiz faz o seguinte, porque pela regra do artigo 99, parágrafo 2º, o juiz só vai poder indeferir a justiça gratuita depois de oportunizar a pessoa a comprovar, então, trazer documentos no processo que demonstrem que ele não tem dinheiro. Eu vou trazer a cópia da minha carteira de trabalho, um extrato bancário, outro documento que comprove que eu estou caído de dinheiro. Está lá no 99.2, parágrafo 2º. E aí o que acontece? Imagine então que o juiz, na hora que ele vai analisar a justiça gratuita, ele faça isso, me intime e fala, olha autor, você está pedindo justiça gratuita, certo? Traga documentos que comprovam a sua necessidade financeira. Aí eu falo, vixe, deu ruim. Eu tenho lá um olerite que ganha 30 mil reais, não tenho como comprovar que eu ganho. Eu falo, vixe, deu ruim. Aí eu entro e falo, aí o que eu faço? Não emendo a inicial, o juiz vai extinguir o processo e falar, pelo menos eu não pago nada. Acredite se quiser, nesse caso que eu acabei de falar, se você, por exemplo, não pagou as custas do processo, ou ainda teve a justiça gratuita indeferida e não pagou as custas depois disso, o juiz vai fazer o que com o seu processo? Vai extinguir o processo sem resolução do mérito, com um detalhe: além dele extinguir seu processo sem resolução do mérito, ele ainda vai te condenar em custas processuais. Então não tem escapatória. Uma vez que você promove a ação judicial, o senhor tem que estar ciente disso. Mas eu vou pedir justiça gratuita, e se ele negar? Se ele negar, eu recorro. E se no recurso for mantido? Aí você se ferrou, porque você vai ter que pagar, sob pena de extinguir seu processo, e você ainda tem que pagar. Olha que prejuízo, joia?
Então, olha só, este ponto da justiça gratuita, ele é interessante porque ele meio que ele trava o processo, eu não vou nem para frente nem para trás. Por quê? Porque se eu não pagar a custa, ou ainda tiver justiça gratuita negada, vai travar o processo. Joia? Qual que é o ponto da audiência? Por que eu tive que explicar isso aqui? Porque a audiência de conciliação, ela só vai ser analisada depois disso aqui que eu acabei de falar. Então, se eu pego e não explico isso aqui, vocês não iam entender. Joia? Aonde que está a justiça gratuita? A justiça gratuita a audiência de conciliação, ela é um requisito que está previsto no artigo 319, inciso 7, mais artigo 334 do CPC, tá? Olha que interessante. Então, a audiência de conciliação, ela é um requisito da petição inicial, não é? Ó, artigo 319 traz os requisitos. Se eu estou falando que o artigo 319, inciso 7, é o tópico da audiência de conciliação, então eu posso falar que a audiência de conciliação é um dos requisitos da inicial, pelo menos a manifestação do autor, não é isso? Então vamos lá. Pense a seguinte situação: o legislador, ao fazer um novo CPC, como eu disse para vocês, ele se preocupou na chamada autocomposição dos conflitos. O que isto quer dizer? Autocomposição dos conflitos. A autocomposição dos conflitos nada mais é que a busca pela chamada autocomposição, ou seja, que as próprias partes cheguem a um acordo, resolvam o litígio sem a necessidade de interferência do Estado. Isto é a autocomposição, é onde as partes, sem a interferência do Estado, consigam resolver seu problema. E é isso que o legislador colocou. Então, lá no artigo 319, inciso 7, colocou lá a opção do autor quanto à realização da audiência de conciliação ou mediação. Então, olha só, presta atenção nesta regra. Eu vou colocar aqui no quadro, esse quadrinho, eu vou botar um quadro no quadro, fica bom. Ó, autor, réu, audiência de conciliação. Presta atenção. Se o autor, na petição inicial, falar que sim, primeira situação, o autor, na petição inicial, opta pela realização da audiência de conciliação e mediação. Se o autor opta pela audiência de conciliação, pouco me importa o que o réu pensa. Pouco me importa. Neste caso, vai ter audiência. Então, se o autor, na petição inicial, manifestar sua opção pela audiência, vai ter audiência. Quanto ao procedimento, deixa eu botar aqui. Não vai caber. O procedimento. Neste caso, ó, se o autor falar que sim, que ele quer a audiência na petição inicial, pouco me interessa o que o réu pensa da vida, vai ter audiência. Neste caso, o réu, ele é citado para comparecer à audiência de conciliação sob pena de multa. Então, neste caso, o réu, ele vai ser citado para comparecer sob pena de multa. Então, se o autor, na petição inicial, optar pela realização da audiência, pouco me importa a opção do réu, pouco me importa, vai ter audiência de conciliação. Neste caso, o réu, ele vai ser citado para comparecer à audiência de conciliação sob pena de multa de 2% sobre o valor da causa. Então, se o autor falou que quer, o réu vai ser citado, e se chegar lá no dia, ele não comparecer à audiência de conciliação, ele será multado em 2% sobre o valor da causa.
Joia? Segunda situação. O réu, o autor fala que não. Neste caso, o réu é questionado. Então, se o autor fala que não deseja audiência de conciliação, o réu será intimado. Olha a diferença de terminologia. Se o autor falar que não deseja audiência de conciliação, o réu será intimado para manifestar seu interesse na realização da audiência. E se o réu falar que sim, vai ter audiência. Então, neste caso, o autor fala que não quer audiência, o réu, ele é intimado para manifestar o seu interesse na audiência e fala que sim, eu quero, vai ter audiência. E neste caso, olha a diferença, o autor vai ser intimado. O autor vai ser intimado para comparecer à audiência sob pena de multa. Então, se o autor fala que não quer, o réu vai ser intimado para manifestar seu interesse. Se o réu falar que quer, vai ter audiência. E neste caso, o autor será intimado para comparecer sob pena de multa de 2% sobre o valor da causa. Terceira situação, o autor fala que não na petição inicial. O réu é questionado. Então o réu ele é intimado para manifestar seu interesse na realização. E aí ele vem e fala que não quer. Se o autor falou que não quer e o réu falar que não quer, apenas nessa hipótese não vai ter audiência. E aí o procedimento aqui, e do prazo da petição de manifestação pela não realização pelo réu, começa a correr o prazo para contestar, artigo 335, inciso 1. Mas vamos lá. Então, olha só, por que tem que saber isso aqui? Porque a lei coloca assim, ó, só não vai se realizar a audiência de conciliação e mediação se ambas as partes, ó, autor e réu, manifestarem expressamente seu desinteresse na realização da audiência. Ou seja, o autor falou que não quer, o réu teve a oportunidade, também falou que não quer, só neste caso não vai ter. Só que se você acha que acabou, temos mais uma situação muito legal. Uma situação, na verdade, são duas situações, duas questões da prova. Olha isso. É sério agora. Vem uma pergunta para você. Se o autor, na petição inicial, não trouxer na petição sua opção pela realização ou não da audiência, isto poderia gerar um indeferimento da petição inicial? Porque a audiência de conciliação, gente, ó, está prevista no artigo 319, do qual traz os chamados requisitos da petição inicial. Então, se o autor, na petição inicial, não falar nada, nem se quer e nem se não quer a audiência, essa petição poderia ser indeferida por ausência de requisitos da petição inicial? E aí? Não será indeferida. Então, a ausência do autor em trazer a sua opção pela realização de audiência não gera indeferimento da petição inicial. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: e vai ter audiência? Primeira, nós vimos então que se o autor não fala nada na petição inicial, isto não é causa de indeferimento da petição inicial. Não é causa. Segundo, se o autor não fala nada da audiência, vai ter audiência? Sim. Por que sim? Porque o legislador colocou assim:
só não vai ocorrer a audiência de conciliação se ambas as partes manifestarem expressamente. Se ele não fala nada, ele manifestou expressamente que não quer. Vocês nunca viram aquele ditado? Quem cala com dor sente. É bem isso. Ficou calado, agora vai ter. Joia? E, professor, aonde que está isso? Essa última regra que eu acabei de falar, não do indeferimento, que essa é tranquilo, mas essa última aqui, ela não está no CPC. Isso é decisão do STJ, tá? Por isso que é importante a gente saber. Então só é esse motivo que não tem. Só se ambas as partes falarem que não quer. Caso contrário, vai ter. Se o autor falou que quer, vai ter. Se o autor falou que não quer, mas o réu falou que quer, vai ter. E se o autor não falou nada, vai ter. Joia? Último ponto aí. Olha só. Eu falei para vocês o seguinte, que a parte contrária, então, ela deve comparecer à audiência de conciliação sob pena de multa. Está lá no 334, de 2% sobre o valor da causa. Primeiro aspecto que eu acho que é legal falar. Para quem que vai essa multa? Essa multa não vai para a parte contrária, ela vai ser revestida ao Estado. Então a multa de 2%, prevista lá no, acho que é inciso 8º, está com o CPC, qual que é? Inciso 8º ou parágrafo 8º do 334? Parágrafo, né? Do parágrafo 8º, ele traz então que a multa de 2% será revestida ao Estado. E eu já vou trazer outro problema para vocês. Imagina a seguinte situação. O autor vem na petição inicial e fala assim, eu opto pela audiência, eu quero. Aí o juiz então cita o réu para comparecer sob pena de multa, correto? Chega no dia da audiência, nem autor e nem réu comparecem. E agora? Os dois são multados? Os dois são multados? Não. Porque se uma das partes não comparece, se o autor não comparece, ou o réu, né, a depender do caso, beleza, é fácil de ver. E se ambas as partes não comparecerem? Ambas as partes serão multadas. Tanto a que pediu, tanto a outra parte. Porém, com um detalhe, olha que interessante, a multa será rateada. Então, ao invés, porque como a lei diz que a multa tem um teto de 2%, eu não poderia condenar o autor em 2% e o réu em 2%. Então, neste caso, cada um paga 1%. Joia? Havendo a ausência de ambos, eles rateiam a multa, 1% para cada um. Joia, moçada? Dúvidas aí? Falo muito, né? Nossa, nesse pós-Covid eu estou até sem ar para poder